Vamos, hoje vai ser em família. Isso aí. Deixa Isso eu. aí. Bom, na verdade, nesse encontro, então, a gente vai falar sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gostaria de dar boas-vindas a todo mundo aqui. E esse livro, do Dale Carnegie, ele é um best-seller. Ele já teve mais de 60 milhões de exemplares vendidos. E é importante também falar que o próprio Dale, ele tem uma missão muito clara com esse livro, que é justamente ajudar os homens a vencer seus receios e desenvolver a sua coragem. Então, Dale, ele traz logo a missão no início do livro. E se nós vamos falar de fazer amizade e influenciar pessoas, eu gostaria, na verdade, que vocês acessassem um link, que eu até vou mandar no chat, ou, se quiserem, escanear o QR Code aqui, que a gente vai fazer uma dinâmica de preencher e responder algumas perguntas. Então, eu vou dar alguns minutinhos também para que vocês possam acessar esse link. Eu acabei de mandar no chat também. Quando vocês acessarem, a primeira tela que vocês devem ver é essa aqui. Podem também responder ao lado também as perguntas. Porque as pessoas criticam umas às outras. A primeira pergunta é: por que as pessoas criticam umas às outras? Por que vocês acham que isso acontece? Tem compatibilidade de pensamento. As coisas um pouquinho as coisas porque não conheço nada assim. Vocês conseguiram acessar? Sim. Vendo que Se tem uma incompatibilidade de pensamento, o que você acha superior? já temos algumas respostas, então, que as pessoas se acham superiores, têm esse sentimento de superioridade, o ego, a inveja, falta sabedoria. Eu vou avançar para uma próxima pergunta. Vocês podem também responder. É realmente necessário criticar? Então a gente vê que teve respostas, a maioria das respostas não. E há possibilidade de ver o lado bom de diferentes ângulos. E vocês acham que a crítica gera uma mudança duradoura? Olhar de empatia sim, não, sim. Depois a gente vai responder e vai refletir juntos também. E aqui fica uma reflexão, e a gente vai voltar para a parte do conteúdo.
Acredito que vocês têm emoções e as outras pessoas, elas também têm emoções? Sim. Ou só nós temos emoções e as outras pessoas não? Então, realmente todo mundo sofre igual também? Sim. Agora eu vou voltar para o conteúdo. A visão de Dale Carnegie sobre pessoas, mentalidade e críticas, que ele traz no livro, em relação à crítica, ele diz: é fútil e perigosa, que ele coloca o indivíduo na defensiva, fere orgulho, e o indivíduo ele busca ficar se justificando. E aquela pergunta, se a crítica gera uma mudança duradoura? Não, ela não gera. Com a mesma intensidade que nós temos sede de aprovação, tememos a condenação. E as pessoas são sim emotivas. Estamos sempre tratando com criaturas que estão norteadas pelo orgulho e pela vaidade. É importante que a gente mude a nossa atitude mental. Que Benjamin Franklin fala: não falarei mal de nenhum homem, falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Então, se a gente não tiver algo de positivo, algo de bom para falar sobre uma pessoa, é melhor a gente se calar, é melhor a gente praticar o silêncio. E aqui nós entramos na primeira parte, o primeiro princípio. Não critique, não condene, não se queixe. Tenha caráter e autocontrole. É necessário caráter e autocontrole para ser complacente e saber perdoar. Um grande homem demonstra sua grandeza pelo modo como trata os pequenos. É uma frase de Carlyle. É importante nós deixarmos de condenar. É mais importante a gente, em vez de condenar, descobrir o que as outras pessoas fazem, por que fazem o que fazem. Que é justamente a gente gerar simpatia, tolerância e bondade. E o mais importante é que a gente só consegue aprender praticando. Então, importante começar a praticar esse princípio de não criticar, não condenar, não se queixar. Realmente se colocar no lugar do outro. E John Dewey, Dale Carnegie traz também no livro, que a mais profunda das solicitações da natureza humana é o desejo de ser importante. Então é importante que a gente faça com que o outro sinta importante o máximo que puder. E vocês devem já ter ouvido falar do Bill e Melinda Gates, a fundação do Bill Gates. A própria fundação traz o nome de Bill Gates e de Melinda. Até mesmo um dos homens mais ricos do mundo, mais poderoso, ele tem essa necessidade de sentir importante, por consequência, mais que a sua instituição seja com uma vertente social, traz o nome de Bill Gates. O próprio Shakespeare, uma referência na arte, também foi importante para ele ter o brasão para sua família. A própria Harvard, uma instituição de ensino americana, é em homenagem a John Harvard. Então, até mesmo os mais poderosos, mais ricos do mundo, eles buscam reconhecimento de alguma forma, se sentirem importante. E algumas pessoas podem reconhecer esse homem e esse carro ao lado, esse automóvel, que é um Ford. Henry Ford dizia: se há um segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. E vamos ao segundo princípio, que é apreciar honesta e sinceramente. Nós estamos todos interessados no que nós queremos. O único meio para influenciar uma pessoa é falar sobre o que ela quer e mostrar-lhe como ela vai conseguir conquistar o que ela quer. Dale Carnegie também traz: aquele que conseguir isso, terá todo mundo ao seu lado, aquele que não conseguir, trilhará um caminho isolado. Terceiro princípio, uma técnica fundamental para lidar com pessoas: despertar um desejo forte na outra pessoa. Então, quando a gente tem uma ideia, é importante a gente apresentar para outra pessoa, deixar ela misturar com as próprias ideias, deixar ela também um tempo cozinhar essas ideias conjuntamente,
para que ela pense e se aproprie dessa ideia, encare como sendo dela mesma. Ela vai gostar a tal ponto que ela vai comer 2 pratos da nossa ideia. E o raro indivíduo que desinteressadamente procura ser útil aos outros desfruta enormes vantagens. Se você fizer o que vai ser falado aqui, você vai ser bem recebido também em toda parte. Passo 1. Colocar-se à disposição de outras pessoas. Que nós façamos as coisas pelas outras pessoas, mesmo que requeira tempo, energia e dedicação. Que nós saudemos as pessoas com animação e entusiasmo. Todos nós gostamos das pessoas que nos admiram. Cumprimente sempre as pessoas de uma forma entusiástica, de uma forma que elas sintam que realmente você está feliz em vê-la. E terceiro passo, interessar-se pelos outros. Publio Sirius diz: estamos interessados nos outros quando eles se interessam por nós. Então, primeiro se interessar pelos outros para que eles se interessem por nós. Primeiro princípio dessa segunda parte: fazer as pessoas gostarem de você. Tornar-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Charles Schwab, um bilionário americano, também dizia que seu sorriso valia $1 milhão. E Dale traz algumas questões sobre o sorriso. O que um sorriso diz? Ele diz que você gosta da pessoa, que a pessoa faz você feliz, você está satisfeito em vê-la, que, inclusive, um estudo de uma companhia de telefonia americana fez com que os atendentes que atendiam durante o atendimento ficavam sorrindo constantemente enquanto falavam. Eles tinham uma percepção muito melhor no atendimento do que aqueles que ficavam falando sem sorrir. O sorriso é transmitido pelo telefone. Os antigos chineses diziam em um provérbio: um homem sem uma fisionomia sorridente não deve abrir uma loja. E todos buscam a felicidade no mundo e existe um caminho certo para encontrá-la. É pelo controle dos seus pensamentos. A felicidade não depende de condições externas. Depende de condições internas. Para finalizar, o seu sorriso é o mensageiro de suas boas intenções. Então, segundo princípio, sorria. Além disso, é importante, se você fizer isso, você vai também ter ainda mais a empatia das outras pessoas. A pessoa comum é mais interessada no seu próprio nome do que em todos os outros nomes. Então, é importante chamar a pessoa pelo nome. Quando você faz isso, você está demonstrando um gesto de simpatia e um gesto muito eficiente para realmente fazer com que a pessoa ouça você. Quando a gente compara no universo corporativo, quanto maior uma empresa se torna, mais fria ela fica. Então, uma forma de aquecê-la, segundo Benton Love, é lembrarmos os nomes das pessoas. O nome destaca a singularidade de uma pessoa, tornando-o único entre uma multidão. O nome exerce um efeito mágico quando lidamos com pessoas. E Franklin Delano Roosevelt, que foi um presidente norte-americano, ele dizia que lembrar-se do nome de um eleitor é conquistá-lo, esquecer é perdê-lo. Chegamos ao terceiro princípio. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Ouvir é um fator importante tanto em casa como no trabalho. Chegamos ao quarto princípio. Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Se você quiser que as pessoas corram de você, você nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia, enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas que o outro sinta prazer em responder. Estimule a pessoa a falar sobre ela mesma e sobre os seus assuntos preferidos. E o homem que estiver falando, ele
está uma centena de vezes mais interessado no que ele está falando do que em você e nos seus problemas. A dor de dente do homem que fala significa mais para ele do que a fome na China que mata 1 milhão de pessoas. E é importante ter atenção exclusiva a quem fala. Até mesmo em situações em que uma pessoa está gritando ou uma pessoa está desequilibrada e descontrolada, o agressor crônico, o mais violento, crítico, diante de um paciente simpático ouvinte, alguém que se silencia mediante o grito, mediante o berro, vai fazer com que esse violento crítico se acalme. E é importante deixar, até mesmo nessas situações, a pessoa vomitar o veneno e as palavras para depois poder falar. Até o momento, tá claro? Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração? Tá super claro. Para mim tá claro. Para mim também. Bem tranquilo, filho, bem tranquilo. Tá bom, então vou seguir. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você, como causar interesse nas pessoas. Então, chegamos ao quinto princípio. Falar de coisas que interessam a outra pessoa. Faça igual Roosevelt. A estrada real para o coração de um homem é falar-lhe sobre as coisas que ele mais estima. Sempre que Roosevelt estava esperando alguém, um visitante, ele ficava acordado na noite anterior, estudando sobre o assunto que ele sabia que era o mais interessante, o assunto que a pessoa que o visitaria gosta de falar ou sabe que interessava particularmente esse visitante do dia seguinte. Então, Delano Roosevelt gastava o tempo dele estudando a pessoa e sabendo sobre o assunto que interessaria essa pessoa. Incentive os interesses. As pessoas se orgulham de suas proezas, sonhos, e elas se sentem mais dispostas a falar sobre as suas realizações do que ouvir sobre os nossos. E você gera um benefício mútuo. Falar em termos do interesse da outra pessoa traz benefício para ambas as partes. Sexto princípio. Faça outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Até mesmo Jesus nos disse: faça aos outros o que quer que os outros lhe façam. E à medida que a gente vai caminhando, é importante que a gente desenvolva uma filosofia de apreciação, que é, sempre que nós vamos falar, pedir alguma coisa, conversar, é muito mais educado, muito melhor a gente começar: sinto incomodá-lo, teria você a bondade de agradecer também, muito obrigado, falar de nada, queira me fazer o favor de. Quando a gente exerce a simpatia, a educação, a gente está também fortalecendo a nossa comunicação. E a verdade crua é que todo mundo é superior a você em algum ponto. Então, reconheça-se no seu pequeno mundo com sinceridade. E aqui nós voltamos à segunda parte da dinâmica. Vocês puderem novamente abrir o link que eu tinha passado. Coloquei também aqui para facilitar. Vocês devem visualizar essa pergunta. Você tem procurado ser útil às outras pessoas? De que forma? Então, há realmente várias formas de a gente ser útil, desde dedicar tempo, tentar ajudar, cuidar, dando atenção, ouvindo. E com que frequência você tem discutido?
Isso é bom. Semanalmente, pouco, raramente, quase nunca. Você tem reconhecido os seus erros? De vez em quando, às vezes sim, mais ou menos. E com que frequência você diz: você está errado, você está enganado? Então, às vezes, digo com outras palavras, sempre que estou errado, isso é bom. Isso é bom. E aí eu vou voltar agora para a nossa sequência aqui do conteúdo. Deixa eu... Então, na terceira parte, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Não foque em vencer uma discussão. Até mesmo Buda dizia: o ódio nunca termina por ódio, mas por amor. Oi, Isabel, tudo bom? Não tem problema, não. Pode acompanhar aqui também, agora. Depois também vai estar gravado o início, aí você vai poder assistir o começo do encontro aqui também. Então, Buda dizia: um ódio nunca termina por ódio, mas por amor. E um mal entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista da outra pessoa. Um homem convencido contra a vontade conserva sempre a sua opinião. Então, às vezes, a gente tenta a todo custo convencer alguém e a pessoa até que vai falar: tá tudo bem, ok, ela vai concordar, mas quando a gente faz isso contra a vontade da pessoa, ela vai conservar a opinião dela. E é apenas um caminho de conseguir o melhor numa discussão, que é correr dela. Assim como você correria de uma cobra ou de um tremor de terra. E é importante, a partir de hoje, nós começarmos, né, o Dale Carnegie fala isso, acolher as divergências, tenho que acolher melhor as divergências, desconfiar da minha primeira impressão instintiva, ouvir em primeiro lugar, procurar áreas de concordância, quando a gente está conversando com as outras pessoas. Melhor do que ficar procurando as áreas de discordância é realmente encontrar as áreas de concordância. Pensar sobre as ideias dos outros antes de criticar, estudar elas cuidadosamente. Agradecer sinceramente aos outros pelo interesse que eles demonstram em nos ouvir. E sempre que a gente se defronta com um problema, nós adiarmos a ação. Até para que, quando a gente está em um conflito com alguém, que a gente está, em vez de fazer inimizade, a gente buscar fazer amizade, a gente tem que, se a gente está no meio de um conflito, um problema, é melhor a gente, às vezes, adiar a ação para que dê tempo que os dois, né, as duas pessoas ou mais, repensem sobre o problema. Então, o primeiro princípio dessa parte, a única maneira de evitar, de ganhar uma discussão é evitando-a. E aqui também Dale Carnegie traz a maneira certa de não fazer inimigos. Quando nós mudarmos a forma que a gente está ensinando as pessoas, a gente começa também a não fazer inimigos e fazer amigos. Quando a gente vai apresentar algum assunto, se a gente apresentar de uma forma que a pessoa desconhece, você não sabe, você não conhece, é muito mais agressivo do que você falar, talvez você não se lembre, talvez você não recorde, talvez você tenha esquecido. Então, apresentar as coisas desconhecidas como apenas esquecidas. Também é importante dizer que você pode estar errado. Dizer isso com diplomacia e cortesia. Isso evita
aborrecimentos e faz com que a pessoa também queira admitir que pode estar errado. Então, sempre que você está num conflito, você pode dizer, talvez eu esteja errado, talvez eu não saiba o que eu estou fazendo, talvez, sempre que você coloca uma entonação de dúvida, ou uma questão aí de humildade, que você pode estar errado, isso vai ser muito mais receptivo para outra pessoa. E também é importante compreender sobre o outro. Exato, faz com que a outra pessoa baixe a guarda, né? A partir do momento que você se coloca numa posição de humildade, de diplomacia, cortesia, educação, vai fazer com que a pessoa baixe a guarda. E as afirmações da outra pessoa também é importante a gente refletir para que a gente entenda o que a pessoa quer dizer, e não o que nós achamos que ela quer dizer. Então é importante a gente refletir e compreender realmente. Segundo princípio, respeitar a opinião dos outros. Nunca diga você está enganado. Então, na dinâmica, até perguntei, né? Com que frequência você diz você está errado, você está enganado? A gente tem que respeitar a opinião dos outros. A gente não deve dizer você está errado, você está enganado. Isso é muito agressivo. É melhor evitar a contradição direta. Como eu falei, há expressões que são muito mais sutis e você vai chegar ao objetivo, às vezes, de mudar a pessoa, de mudar um pensamento, evitar um conflito. Então, você pode substituir as expressões certamente, obviamente, por eu suponho, eu penso, eu imagino. Até mesmo Jesus nos diz, concorda prontamente com o teu adversário. Então, é melhor a gente concordar nas concordâncias e as discordâncias a gente pode colocar de outra forma. Um velho rei do Egito dizia, seja diplomata, isso o ajudará a conseguir o que deseja. Não discuta com seu cliente, seu cônjuge, seu adversário. Não lhes diga que estão errados, não os aborreça. Use um pouco de diplomacia. Se você errar, reconheça o erro. É mais importante você dizer que você está errado antes que a pessoa venha dizer, você está equivocado ou você talvez tenha errado em algum ponto. É muito mais, muito melhor, na verdade, você dizer antes que a própria pessoa diga. Isso alivia a sensação de culpa e atitude de defesa, como também, com frequência, ajuda a resolver o problema criado pelo erro. E qualquer louco procura justificar as suas faltas. E muitos loucos fazem isso, ficam justificando as suas faltas, seus erros. Mas reconhecer seus próprios erros é raro e dá realmente uma auréola de nobreza e exaltação. Chegamos ao terceiro princípio. Se estiver enganado, reconheça o seu erro rápida e enfaticamente. Diga, sinto muito, eu estou errado, eu estou equivocado e gostaria de entender melhor ou corrigir o erro. Essa humildade rápida e enfaticamente muda tudo no relacionamento com as outras pessoas. E aqui eu trago uma fábula sobre o sol e o vento. O sol e o vento estavam discutindo sobre qual dos dois era o mais forte. E o vento disse ao sol, provarei que sou o mais forte. Vê aquele velho ali, lá embaixo, com uma capa? Aposto como posso fazer com que ele tire a capa mais depressa do que você. O sol recolheu-se atrás da nuvem e o vento soprou com tamanha força até que quase formou um furacão. E quanto mais ele soprava, mais o velho segurava aquela capa que ele estava vestido. Ele tenta, até um determinado momento, que o vento, não conseguindo atingir o seu objetivo, ele se acalma e vai embora. E o sol, ele sai atrás da nuvem, ele sorri bondosamente para o velho. O que acontece? Imediatamente o velho tira a capa, esfrega o seu rosto e o sol diz para o vento: a gentileza e a amizade são mais fortes que a fúria e a força. Então aqui, nessa fábula, mostra que não adianta você ficar gritando, você ficar esperneando num contexto que você quer que a pessoa faça alguma coisa por você. É mais gentil e a pessoa vai fazer se você usar da gentileza, da amizade e do sorriso, tal como a gente falou. Sorriso, nome,
reconhecer o erro. Isso vai fazer com que você consiga o que você quer, em vez de ir para o conflito. E o quarto princípio, começar de uma maneira amistosa. É isso que essa fábula nos traz. E qual que é o grande segredo de Sócrates? Ele trazia que a gente não deve começar pelas coisas que nós divergimos. Então, sempre que a gente está conversando com alguém, a gente percebe divergências, a gente não pode começar nossa resposta a partir das divergências. A gente tem que começar pelo que nós concordamos mutuamente. Enfatize as coisas que estão de acordo. Mantenha a outra pessoa dizendo sim, sim, desde o começo. Quanto mais sim a gente dizer, até mesmo em vendas, quanto mais sim o cliente diz, menos provável vai ser ele dizer um não quando você vai apresentar um produto, um serviço, ou até mesmo vendendo a sua ideia. Evite na conversa que ela diga não. Então, quanto mais sim, melhor, quanto menos não, melhor também. Formule questões que seu oponente, a pessoa que você está conversando, não deixe de concordar. Chegamos ao quinto princípio. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Deixe a pessoa falar dela mesma. Ela conhece muito mais dos problemas dela do que você. Então, às vezes a gente tenta interromper achando que a gente conhece o problema do outro, mas a própria pessoa tem muito mais propriedade para falar do problema dela do que dela, porque ela que está vivendo o problema. Faça-lhe perguntas. Ouça pacientemente e com boa vontade. Seja sincero, encoraje a pessoa a expressar as suas ideias e deixa as pessoas se sobressaírem sobre você. Isso dá sensação de importância a elas. Então, como a gente falou anteriormente, as pessoas têm o desejo de sentirem-se importantes. A partir do momento que você deixa ela falar sobre o que ela quer, está ouvindo atentamente, vai fazer naturalmente com que ela se sinta importante. Chegamos ao sexto princípio. Deixa a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Então, você pode passar 1 hora, 50 minutos da conversa você está ouvindo, 10 minutos você falou. Você pode ter certeza que a pessoa vai sair daquela conversa, daquela 1 hora, achando que você é o melhor amigo, melhor amiga dela. Chegamos à terceira parte. Como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo? Obtenha cooperação. Nenhuma pessoa gosta de sentir que lhe estão vendendo algo ou dizendo para fazer determinada coisa. Deixe a pessoa tirar a conclusão por si mesma, consulte sobre desejos, verdades e opiniões. Tal como a gente falou, quando apresenta uma ideia, deixe a pessoa misturar com as suas próprias ideias, cozinhar essas ideias e achar que é dela. Ela vai aceitar aquilo muito mais facilmente. Que é o que justamente a gente está falando de obter a cooperação. Sétimo princípio. Deixar que a outra pessoa sinta que é a ideia dela. Não condenar. Mesmo que a pessoa esteja completamente errada, as pessoas não gostam de saber tal coisa. Como a gente falou, quando você aponta o erro, você fica apontando o culpado, massacrando o culpado, ele fica na defensiva. E a gente tem que, na verdade, pensar, por que a pessoa não quer fazer isso? Isso que é a pergunta importante a se entender quando tem uma discussão, um conflito. Oitavo princípio. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Aqui tem uma frase bem interessante. Eu não o condeno de jeito nenhum por pensar assim. Se eu estivesse no seu lugar, sem dúvida alguma pensaria exatamente como você. Então, quando a gente está num conflito, se a gente tiver a humildade de falar, se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria exatamente como você está pensando, isso desarma a pessoa. Vai fazer com que a pessoa fale, não, realmente, o Jackson está disposto a ouvir, a Luísa, a Zuleia, a Ingrid e a Isabel estão dispostos a me ouvir. O Dr. Arthur Gates traz no seu livro, Educational Psychology, a espécie humana anseia por compaixão. Até mesmo quando a gente vê uma criança, a primeira coisa que a criança faz quando ela se machuca, ela mostra o ferimento, ou ela se corta, ou ela faz alguma coisa para chamar atenção. Os adultos também.
Eles mostram as suas contusões, relatam os seus acidentes, doenças, especialmente detalhes de quem já fez cirurgia, conta sobre a cirurgia. Essa autopiedade para essas desgraças reais ou imaginárias é, de alguma maneira, uso universal. Então, nono princípio, seja receptivo às ideias e o desejo de outra pessoa. Piermont Morgan também traz que um homem tem duas razões para fazer qualquer coisa. Uma razão que parece boa e outra real. Nós somos idealistas e gostamos de considerar os motivos que nos parecem bons. Então, muitas vezes, é importante a gente apelar para a causa nobre, ou para um compromisso assumido, né? As pessoas são honestas e querem honrar os seus compromissos. Então, se alguém diz, eu me comprometo a fazer, eu estou fazendo isso para ajudar o mundo, para ajudar o planeta, para ajudar as outras pessoas, isso também pode ser utilizado por nós, essa apelação para os mais nobres motivos. Então, nós estamos fazendo isso para compartilhar conhecimento, nós estamos fazendo isso para salvar o mundo, para salvar o planeta, para ajudar os animais. Então, sempre uma causa, um nobre motivo, faz com que a gente conquiste as pessoas a pensarem do nosso modo, a entenderem o nosso modo. O cinema faz isso, a televisão também, por que a gente não faz o mesmo? Que é dramatizar as ideias. A gente vive a dramatização. Afirmar apenas uma verdade, ela não é suficiente. Em vez de você falar, eu estou com sede, é muito melhor você falar, eu estou morrendo de sede. Ou, eu estou com fome, eu gostaria de comer aquilo, é o meu maior desejo é comer um hambúrguer. Então, quando você dramatiza, quando você coloca ênfase, as pessoas dão mais atenção. O cinema faz isso, a televisão faz isso. E se você quiser chamar a atenção, merecer atenção, você também tem que fazer. As pessoas também gostam do desafio. Então, toda pessoa de sucesso, ela quer uma luta, quer um desafio, quer a oportunidade dela expressar que ela vai conseguir, que ela vai chegar lá. É uma oportunidade para ela provar o valor dela para vencer. Tal como uma corrida de rua, tal como uma competição, um concurso de beleza, concurso de todas as espécies. Há esse desejo de sobressair, o desejo de sentir-se importante novamente. A pessoa quer ganhar a maratona, quer ganhar a prova de natação, quer ganhar o concurso de beleza. Ela quer, no final do dia, sentir-se importante. E aqui, nós voltamos também a mais uma parte da dinâmica. Deixa eu colocar novamente o link para facilitar. E vocês devem ver essa pergunta nessa ferramenta. Você tem realizado as mudanças que gostaria? Às vezes, em algumas frentes, não muito. Que isso vai estar relacionado à quarta parte que a gente vai concluir o encontro também. E aqui fica a pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Como mudar os outros? Todo mundo diz que é impossível mudar os outros. Porém, Dale Carnegie, no livro, né? Ele traz uma... é difícil, mas o Dale Carnegie traz uma receita de bolo que funciona muito bem. Dar a oportunidade, mudar a si mesmo, começar a, claro, mudar a si mesmo, dar a oportunidade e... não é fácil, mas o Dale traz uma visão aqui também que eu vou compartilhar com vocês, que é muito bacana para mudar. Depende das pessoas, claramente, também.
A pessoa tem que querer mudar, né? Então não basta você querer que a outra pessoa mude, se ela não quiser, não vai mudar. Se colocando no lugar. Então, vamos voltar à quarta parte. Deixa eu... A quarta parte diz sobre ser um líder, justamente como mudar as pessoas sem ofendê-las, nem deixá-las ressentidas. Então, Dale Carnegie traz um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uma receita que, se aplicada, a gente pode começar essa mudança do outro também. A primeira forma é a gente começar com elogios. Então, a gente começar, novamente, lembrando, chamando a pessoa pelo nome, ouvindo sobre o interesse dela, não seu. É sempre mais fácil ouvir as coisas desagradáveis depois de ouvir alguns elogios às qualidades. Então, antes de você sair falando das coisas desagradáveis, é importante você falar das qualidades. Exatamente. Até mesmo no feedback, quando a gente vai dar um feedback, você tem que primeiro começar com os pontos positivos, com as qualidades, para depois você falar dos pontos a melhorar, dos pontos negativos. Então, começar pelas qualidades, depois ir para as coisas desagradáveis. Comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Eu acho que você é muito bom, acho que você é extremamente competente, acho que você é extremamente capaz, eu admiro você. Sempre que a gente abre com cordialidade, a pessoa vai ouvir muito mais atentamente. E a gente pode chamar indiretamente a atenção para os erros cometidos. Isso gera um efeito maravilhoso, principalmente as pessoas sensíveis, as pessoas que são mais emotivas. Que muitas vezes as pessoas mais sensíveis, mais emotivas, se você dizer você não é corajoso, você é incompetente, se você dizer, primeiro que você já está sendo agressivo falando dessa forma. O segundo que se você falar diretamente, você vai fazer com que a pessoa se sinta ressentida. Há formas de você falar indiretamente. Talvez até mesmo dizer, putz, eu também já fiz isso, eu também já cometi esses equívocos, eu também não sabia como fazer isso. Então, colocar de uma outra forma, de forma indireta e não direta, né? Então, eu imagino que talvez você tenha pensado nisso. Usar palavras eu imagino, eu penso, ou eu também fiz, faz com que também a pessoa pense sobre aquele erro. Segundo princípio, chamar a atenção para os erros das pessoas de forma indireta e não direta. Falar sobre os erros. A humildade e o elogio podem operar verdadeiros milagres nas relações humanas. Como eu falei, quem admite e reconhece o próprio erro, mesmo sem corrigir, vai conseguir convencer a outra pessoa a mudar o comportamento. Então realmente, você não precisa necessariamente corrigir, porque às vezes você não consegue corrigir, mas você ter a humildade de você falar sobre o erro, antes mesmo que ela diga que você está errado, você ir lá e corrigir, você ir lá e assumir o erro, faz com que a pessoa pense também em mudar o comportamento. Terceiro princípio, falar sobre os seus erros antes de criticar os das outras pessoas. Então, às vezes, você pode também usar um comparativo. Eu também errei, eu também já fiz muito isso, eu também não sabia. Então, realmente falar sobre os seus erros faz com que a pessoa novamente se desarme antes de você sair falando dos erros das outras pessoas. E as pessoas, elas inclinam-se a aceitar uma ordem quando tomam parte da decisão que houve a formulação dessa ordem. Então, se você faz também a pessoa pensar junto, reconhecer o erro conjuntamente, a partir do momento quando você chegar, eu preciso que você faça isso, ela já vai sentir parte daquela decisão, parte daquele pedido. Então, ela
possivelmente vá fazer o que você pediu, mas depois que você teve a humildade de ouvi-lo atentamente. E é fundamental não envergonhar o outro. Não adianta você também ir lá e falar do erro da pessoa em público, na frente das outras pessoas. Isso gera vergonha, isso gera um ressentimento muito grande. Então, fundamental não envergonhar o outro. Mesmo que a gente esteja certo e a outra pessoa definitivamente errado, quando a gente envergonha a pessoa, a gente está ferindo o ego dela. E assim como a gente falou, as duas coisas são importantes para uma pessoa, o ego e a vaidade. A gente está atacando diretamente quando a gente aponta isso. E Antônio fala: ferir a dignidade de um homem é cometer um crime. Então, quinto princípio, permitir que a pessoa salve o próprio negócio. Quando se diminui a crítica e se enfatiza o elogio, as coisas boas que as pessoas fazem recebem esforço e as coisas más são atrofiadas por falta de atenção. Então, novamente, quando a gente está falando das coisas, primeiro, qualidades, coisas positivas, exaltando, sendo humilde também, que você pode cometer o erro, você reforçar essa parte positiva, ao mesmo tempo que você fala dos aspectos negativos, dos pontos a melhorar, a pessoa também vai sentir que realmente, o Jackson trouxe os pontos, putz, ele gosta de mim, me admira, mas ele também quer que eu tenha atenção em alguns outros pontos. Então eu vou mudar esses pontos, porque senão a conversa vai ser muito parecida. E a gente não gosta de conversas parecidas, né? Então, sexto princípio, elogie o menor progresso e elogie cada progresso. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Então, sempre que a pessoa der um pequeno passo, ela deveria mudar 10 coisas. Ela mudou uma. É importante a gente reconhecer, elogiar, por menor que seja. Porque aí ela vai ter ímpeto, vontade de fazer o segundo passo, corrigir uma segunda coisa, melhorar num segundo item. Daqui a pouco, quando você vê, ela vai estar, das 10 coisas, já vai ter feito 8 coisas diferentes. Então, elogiar o menor progresso e cada progresso. Isso é fundamental. E de forma sincera. Crie uma ótima reputação. Se você quer aumentar a capacidade de uma pessoa num determinado ponto, haja como se ela já fosse boa o suficiente naquilo. Então, é realmente falar, você vai ser um excelente líder, você vai chegar lá, você vai vencer, você vai conseguir o que você precisa. Então, quando você afirma para a pessoa que ela já tem aquela reputação, mesmo que ela não tenha, ela vai também pensar melhor, às vezes, no que ela precisa melhorar, no que ela precisa mudar. E pode ser bom fingir e declarar abertamente que a outra parte tem a virtude que você deseja ver desenvolvida. Crie-lhe uma ótima reputação para zelar e ela fará esforços prodigiosos para não ser desiludida a seu respeito. Isso, o que quer dizer isso? É quando você fala, até mesmo abertamente, a Luísa, a Ingrid, a Zulé, a Isabel, o Jackson, eles são excelentes, eles serão ainda melhores, eles vão saber falar com propriedade sobre esse assunto, eles vão dominar esse assunto. Eu acho que eles serão uma grande referência. Então, quando você fala abertamente para as outras pessoas, a pessoa começa a ter uma reputação e ela vai querer defender aquela reputação dela a qualquer custo. Então, sétimo princípio, proporcione a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar. Incentive sempre. Diga a uma criança, ao marido ou ao empregado que ele é estúpido ou inútil em uma determinada coisa, que ele está fazendo tudo errado e terá destruído qualquer incentivo e todo incentivo para que ele melhore. Use a técnica oposta. Incentive, faça com que o trabalho pareça fácil de ser executado, deixe a outra pessoa compreender que você confia na sua habilidade de fazer uma determinada coisa e ela trabalhará unicamente com o objetivo de sobressair-se. Então é justamente sobre fazer, você consegue, eu confio, você é competente, reforçar os aspectos positivos, isso é incentivar. Oitavo princípio, empregue o incentivo, torne o erro mais fácil de ser corrigido.
e não distante, né? Faça outra pessoa sentir-se feliz. Não prometa nada que não possa cumprir. Concentre-se nos benefícios dos demais. Saiba o que deseja que a outra pessoa faça. Seja simpático. Reflita sobre os benefícios que a outra pessoa receberá fazendo o que você sugere. Então não basta apenas pensar nos benefícios para si mesmo, mas também o que a pessoa vai obter ao fazer aquilo. Vai obter mais reconhecimento, vai ter uma reputação, vai ter... O que ela vai ganhar também? Tem que ser uma relação ganha-ganha para a pessoa sentir-se feliz. Faça com que esses benefícios venham ao encontro dos desejos da outra pessoa, ou seja, aquela pessoa, quando você falou de reputação, ela ser reconhecida pelos outros, por exemplo. Então, aquele benefício acaba vindo até ela. Quando der uma ordem, formule-a de modo que a outra pessoa entenda como benéfica para ela. Se você fizer isso, você vai atingir tal coisa. Se você mudar isso, você vai melhorar o seu relacionamento, vai melhorar o seu entorno. Nono princípio, faça a outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere. Se ela sentir feliz fazendo o que você quer que ela faça, você pode ter certeza que ela vai fazer e vai mudar. Então, gostaria de finalizar aqui essa parte do encontro e também já vou abrir para perguntas, dúvidas, mas finalizar com algumas reflexões que vocês possam pensar. Terminando esse encontro, vocês acreditam que farão mais amigos? Sabendo tudo isso que agora vocês sabem ou talvez já sabiam, mas precisavam ter um reforço? Vocês acreditam que terão menos discussões? Vocês acreditam que influenciarão mais pessoas praticando? Que o livro é justamente isso, como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, gostaria agora de abrir para perguntas, comentários, dúvidas. Se quiser, pode escreverem também. Uhul! Então, eu acho esse livro muito interessante, né? Que a gente estava falando no início, que a cada época que você lê, você tem uma interpretação diferente, que eu acho que tem muito a ver com maturidade também, né? Porque relacionamento tem muito a ver com maturidade, a escutar o outro, não querer só falar, não pensar só em si, se colocar no lugar do outro. Tudo isso também a gente acaba refletindo e em muitas discussões fala, será que vale a pena entrar nessa, né? Eu acho que com o tempo a gente vai, não que não entre ainda de vez em quando, mas com o tempo a gente vai refletindo mais sobre essas questões, né? E eu acho que o livro, revisando agora com você, deixa um pouco mais claro para a gente, né? A necessidade não da gente estar presente, que eu acho que o celular atrapalha muito hoje em dia, né, nas relações, e da gente estar efetivamente ali. Isso que é o ouvir, não só ouvir, mas escutar as pessoas, né? Que é o que facilita as relações, que faz a gente ter uma troca mais genuína, é o que faz a gente estar presente. Inclusive, lá no trabalho, tem uma expressão que se usa muito, que é escuta generosa. Então, que é justamente o momento de você efetivamente ouvir aquela pessoa. Então, não, vou me dedicar aqui agora a um tempo de qualidade para conseguir me colocar no lugar e ouvir. Não tá pensando na próxima coisa que eu vou falar, ou qual o melhor argumento para lacrar alguma situação. Então, acho que isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, e o livro reforça muito, deixa esses princípios muito claros, né? Que se a gente quiser, a gente consegue fazendo essas pequenas mudanças, esses ajustes, que tem muito impacto nas relações. Então, eu achei massa. Sim, com certeza. Quando a gente lê e relê, né? O próprio Dale Carnegie, ele fala que é um livro para... Logo ele começa que é um livro para reler todos os meses, né? Então, então, acho que passa por essa questão todo mês, todos os dias, na verdade, a gente está nos melhorando, está amadurecendo. Então, a gente pode ver que a gente melhora, começa a chamar as pessoas pelo nome, que às vezes é mesmo um porteiro, um segurança, um atendente, todas essas pessoas que estão nos servindo, eles têm nome, né? Então, quando a gente trata a pessoa, o seu Paulo, seu Severino, você trata as pessoas pelo nome, você
com certeza gera diferença. E às vezes você começa a tratar as pessoas pelo nome. Aí você também começa a empregar mais sorriso na hora que você fala. Então, você começa a perceber que essas pequenas coisas vão fazendo diferença e vão somando. Você começa também dar feedbacks ou conversar sem interromper as pessoas, né? Em média, tem um estudo que diz que, em média, a gente leva 7 segundos para interromper outra pessoa. Então, a pessoa está falando, a gente, na ânsia de responder o que ela está falando, em 7 segundos a gente interrompe ela. Então, é sobre ouvir a outra pessoa atentamente. Então, a gente, às vezes, pode ser que num primeiro momento a gente está ansioso para responder. A gente pode levar 30 segundos para interromper, daqui a pouco está levando 1 minuto, daqui a pouco está ouvindo meia hora, daqui a pouco está ouvindo 1 hora. Então, tem pessoas também que, claro, a gente diz o nome, né, mas a Isabel falou o apelido. Então, é bom, às vezes, também entender que às vezes o pai deu nome, a mãe deu nome, a pessoa não gosta do nome, então às vezes o apelido soa, mas o apelido ou uma forma carinhosa faz com que a pessoa se sinta singular, né, dentro de uma multidão, né? Então, se eu vejo a Luísa no meio de uma multidão, eu grito, Luísa! A Luísa vai levantar a mão e ela vai ser singular e única numa multidão. Então é essa questão, né, que faz também a pessoa sentir única, né? Então, e tem uma questão que a gente tem que pensar, né? Sempre quando a gente tá falando, a gente está pensando sobre o que responder. Mas, na verdade, às vezes as pessoas não querem que a gente responda, só querem ser ouvidas, né? Então, acho que às vezes a gente quando a pessoa termina de falar, o silêncio é melhor do que falar, né? Então, eu vejo isso principalmente pelo voluntário que eu faço, né? Que as pessoas vêm falar comigo, vêm conversar, o pessoal fica falando meia hora, 10 minutos, 20 minutos, elas passam e eu só estou ali para ouvir. Então, a escuta, ela já é uma forma da gente fazer caridade, uma forma da gente fazer com que a outra pessoa se sinta importante. E o que vai acontecer? Ela vai sair dali achando que você é a pessoa mais maravilhosa e você, claro, tem que fazer isso de forma sincera, não só para ganhar o apreço, né? Então, que fique claro isso. Tem que fazer isso, você tem que desenvolver isso, você tem que aprimorar isso todos os dias. Então, também queria sugerir também que vocês, sempre que possam ler e reler, tem o resumo do livro ali, eu já fiz o resumo, posso enviar também, e é sempre bom revisitar, né? Então, acho que esse livro, eu já revisitei ele umas 3 vezes ou 4 vezes esse ano. Então, desde que eu li, desde que eu fiz o resumo, desde que eu preparei a aula, desde mais uma 4ª ou 5ª vez, então é importante, né? Se vocês tiverem mais algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta aqui para agregar, contribuir. Oi, Jackson, reforçando só o que você falou, né? Realmente eu acho assim muito mais importante você saber escutar do que você falar. Então, o meu pensamento é esse. Eu acho que a gente, sabendo escutar as pessoas, às vezes a gente ajuda muito mais do que a gente falando. Sim. Com certeza. Às vezes, à medida que a pessoa termina de falar, ela acaba escutando o que ela falou, né? Então, e ela, às vezes, ela só precisava falar, porque ela não tinha com quem falar. Então, se você se dispôs a ouvir, talvez, às vezes, você é a primeira pessoa a ouvir atentamente, educadamente, ela. E em muitos momentos, acho que no trabalho até mesmo, umas 2 ou 3 vezes eu ouvi essa semana, quando a pessoa terminava de falar, ela, na verdade, eu ficava quieto, em silêncio, ou até mesmo falava, ok, entendi. E aí, na verdade, ela só queria trazer um desabafo, não era sobre mim, é sobre outras pessoas. Então, na verdade, as pessoas só queriam desabafar, né? E só o fato de eu ter dado a minha escuta para elas
ela já saiu tô me sentindo melhor, só queria falar. Acho que isso aconteceu umas 3 vezes essa semana no trabalho. Então, só o fato de eu ter parado, ouvido. Então, isso eu acho que é muito bacana a gente exercitar todos os dias, né? Por mais que às vezes a gente queira responder, a gente queira ir para o conflito, mas o conflito, como eu falei, a única maneira, né? Dale Carnegie é muito enfático em falar. A única maneira de você ganhar uma discussão é evitando a discussão. Então, às vezes é melhor, na hora que está num conflito, numa discussão, se calar. Em outro momento você revisita e traz uma forma muito mais estruturada, né? Porque a pessoa não, a pessoa às vezes não tá naquele calor do momento que ela só quer desabafar. Jackson, eu queria agradecer esse teu material, esse resumo, a gente acompanhou bastante atentamente, tá? Eu vou querer esse material, você já falou, já comentou que vai disponibilizar, é muito importante para mim, aprendi bastante, tá? E esse material aí vai ser um roteiro, com certeza a gente vai ler o livro, vai reler, né? E vai ser, esse teu resumo vai ser uma espécie de um roteirozinho para leitura e para reflexão, tá? Gostei muito, muito bacana esse resumo comentado, tá? E me ajudou muito, tá? Tá bom. Obrigado. Pode deixar que eu vou disponibilizar a gravação também aqui, para que vocês possam reassistir. Sempre que tiverem alguma dúvida, algum questionamento, eu estou à disposição. Gostaria também de agradecer se ninguém tiver mais algum comentário ou pergunta. Eu que Gostaria de agradecer aí o tempo de todos, né? Pela interação, pela oportunidade também de poder trazer um pouco desse livro que eu acho que é livro de cabeceira. só queria parabenizar você, Jack. Gostei bastante também. Acho que é importante a gente escutar, né, também. Escutar e saber falar também, né? Com certeza. Como chegar e você demonstrar a forma, não a forma correta, mas uma forma melhor para você expor o que você acha que pode melhorar, ouvir melhor também, né? Acho que é isso aí, mas parabéns. Obrigado, obrigado. A gente às vezes, quando vai ter conversas difíceis, a gente tem que primeiro expor os pontos positivos, né? E depois Sim. os negativos. Então, qualquer conversa é difícil. É, E não criticar diretamente, né? Não ir para o embate, né? Acho que dá para ser também mais humilde, falar eu também faria ou também já fiz, assumir, sim, por mais que você não tenha vivido aquela situação, mas só o fato de você falar como se tivesse vivido vai fazer com que a pessoa tenha essa identificação, né? Deixa eu só também ler o que deixa eu abrir aqui o chat. Que a Isabel falou, quando está com ansiedade, o povo não entende, pensa que é frescura, critica. Assim, a gente tem momentos que a gente está mais ansioso, né? Mais depressivo também, mais desesperançoso. Isso realmente a questão de saúde mental, ela não é frescura, né? Eu acho que isso está ficando cada vez mais evidente, principalmente pós-pandemia. Pandemia foi um divisor de águas quando a gente fala de cuidado de saúde mental. As pessoas, na verdade, a sociedade enxergava a saúde mental como um tabu até a pandemia. Eu acho que toda a questão do isolamento, toda a questão de perdas familiares, toda a questão até mesmo das pessoas, à medida que elas foram olhando para si mesmas e para os outros com medo, né? Acabou realmente gerando mais ansiedade, mais depressão, ataque do pânico. Então, assim, isso não é frescura, né? Isso é fundamental, né? A gente ter empatia e acolher, né? Então, quando a pessoa está
ansiosa, importante a gente ver aquela ansiedade transparecendo, aquele fervor também, né? É mesmo, não apenas quando a pessoa está ansiosa, mas quando a pessoa está numa vibração diferente, né? Ela está furiosa, está com raiva. É importante a gente, primeira coisa, acolher. Acho que o acolhimento psicológico ele é fundamental nessas situações, né? Então, deixar a pessoa falar e também tentar se colocar no lugar da outra pessoa, porque essa rede de apoio, né, ela é fundamental. Então, eu acho que acolhimento psicológico é fundamental quando a gente fala de ansiedade, depressão, e todas essas questões de saúde mental, né, que a gente está vivendo nesse momento. Então, obrigado, Isabel, também pela contribuição também. Bom, vou encerrar por aqui. Vou depois disponibilizar a gravação também e também enviar o material para que vocês possam aí revisitar os slides, as anotações, os comentários e me coloco também à disposição também